cumprimento a todos nesse importante momento de discussão da saúde das mulheres nos municípios, nas regiões, no estado de Santa Catarina e no Brasil como um todo. Nesse momento, consideramos importante trazer algumas informações para subsidiar as discussões dos grupos para que as propostas sejam construídas a partir da realidade de saúde e doença das mulheres do estado de Santa Catarina e assim inseridas no contexto nacional da Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. Esta é a primeira conferência que o Estado de Santa Catarina está realizando com relação à saúde das mulheres especificamente. O tema proposto pela Conferência Nacional é Saúde das Mulheres, Desafios para a Integralidade com Equidade. Pensando nisso, consideramos importante trazer algumas discussões para subsidiar a construção dos trabalhos de grupo. Inicialmente, contextualizar a integralidade de atenção. Lembrando que a integralidade da atenção à saúde é muito mais do que o tratamento de doenças. É um conjunto de ações e serviços que deve partir de ações de promoção de saúde, e aí prevenção de doenças, tratamento dessas doenças e reabilitação. Então é um contexto amplo, muito maior do que simplesmente ausência de doença ou tratamento de doenças. Considerando a segunda palavra que trazida na contextualização, na proposta da conferência, a equidade é um atributo essencial a ser estabelecida e ela deve ser estabelecida em critérios epidemiológicos, demográficos, socioeconômicos e culturais. E na questão das mulheres, na saúde das mulheres, é muito importante considerar também as questões de gênero que têm diferenciado a atenção e a vida das mulheres no Brasil e no mundo. Com relação à equidade, é importante também dizer que significa priorizar as situações e as pessoas, nesse caso as mulheres, em situação de vulnerabilidade, identificando quais são as suas necessidades de saúde, procurando resguardar e oportunizar a igualdade de acesso e cuidado integral a esses grupos mais vulneráveis. Com relação ao conceito de saúde, é importante também destacar que a saúde e a doença estão intimamente relacionados. Vocês vão perceber que quando nós vamos trazer algumas informações para subsidiar as discussões, essas informações são muito mais de doença do que de saúde. E ela é medida, a saúde é medida muito por indicadores de morte e de doença. Então esse é um processo que está intimamente ligado. Saúde e doença é resultante não só de não estar doente, mas a saúde ela é uma construção social, econômica, cultural e histórica. Então é um processo amplo que envolve muito mais do que acesso a serviços de tratamento, envolve questões de educação, de renda, de escolaridade, que implica em afirmar, então, que o perfil saúde e doença varia de acordo com a região, com o desenvolvimento socioeconômico dessa região e dessas mulheres, dessas famílias que vivem nesse local. Para as mulheres, é importante também destacar as desigualdades históricas entre homens e mulheres que têm contribuído para a situação de doença. Assim, as questões de gênero também precisam ser consideradas como determinantes de saúde. Outro aspecto importante a ser destacado é a organização das ações e serviços de saúde. Na área da saúde, no SUS, existe uma lógica descentralizada de ações e serviços de saúde, que são organizadas de forma regionalizada e hierarquizada. Então é importante contextualizar que a saúde, ela começa no âmbito municipal e a organização, tanto de acesso a serviço quanto de gestão, passa do município para a região de saúde. Em Santa Catarina hoje nós temos 16 regiões de saúde que englobam um conglomerado de municípios e a partir disso para o estado e depois para o nível federal. Então essa regionalização e hierarquização é importante porque ela organiza em níveis de complexidade a rede de atenção à saúde. E as propostas na conferência também precisam ser organizadas de forma a contemplar quais são as propostas a nível municipal, a nível regional, estadual e federal, para que a gente consiga implementar as ações de saúde das mulheres. Essas conferências que estão sendo realizadas são importantes porque elas vão indicar
vão dar o norte para as políticas públicas de saúde e têm a proposição de construir diretrizes, que são linhas gerais, que são consideradas prioritárias para que as mulheres tenham saúde no Brasil e aqui então em Santa Catarina e em cada município. Então esse é o sentido dessa discussão, que dessa discussão, a partir da contextualização de como está a saúde das mulheres em Santa Catarina, sejam elaboradas propostas em linhas gerais do que é prioritário para a saúde das mulheres no município, no estado e no Brasil. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, ela vem sendo implementada desde 2004. Então, desde 2004, ela foi publicada e ela trabalha com o público de mulheres a partir de 10 anos de idade. Então, é importante que, quando se for fazer a discussão, se lembre das mulheres adolescentes. A partir de 10 anos de idade, as propostas precisam ser construídas em todas as fases da vida da mulher, lembrando da mulher adolescente, a mulher jovem, a mulher adulta e a mulher idosa, e as características de cada fase e as necessidades de saúde. Então, é o momento de estarmos discutindo essa política de atenção integral à saúde das mulheres, pensando nas diferentes mulheres, nos diferentes ciclos de vida e dessas mulheres, as diferenças, as vulnerabilidades e as necessidades de cada uma no nosso território, no nosso local de discussão. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, ela tem eixos de atuação. Ela tem o eixo, então, a discussão da saúde sexual das mulheres, da saúde reprodutiva das mulheres, da atenção clínico-ginecológica, da atenção às mulheres negras, indígenas, as mulheres, então, que são grupos sociais específicos e diferenciados, as mulheres em situação de rua, as mulheres em situação de privação de liberdade, as mulheres lésbicas, os grupos que nós precisamos lembrar que existem em nossa comunidade, em nosso território e que precisam de atenção diferenenciada com algumas necessidades específicas. Também a política, ela tem o eixo da neoplasia, de câncer de colo de neoplasia, que já é um câncer de colo de útero e mama, que são dois tipos de câncer que matam muitas mulheres, depois nós vamos ver nos indicadores do Estado. A atenção às situações de violência contra as mulheres e a atenção obstétrica é o outro eixo. Então, todos esses eixos de atenção já estão dentro da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres e agora são trazidos novamente para rediscussão, para que sejam discutidos quais os pontos necessários de fortalecimento na implementação desses eixos. Contextualizando um pouco a população feminina do estado de Santa Catarina, pensando na implementação das discussões, Santa Catarina tem um estado em que predominam mulheres. Mais de 50%, quase 51% da população do estado de Santa Catarina é composto por mulheres, a partir dos 10 anos de idade. Considerando que de 10 a 19 anos, 49,3% da população de mulheres, 50,2% a 20 a 59 anos e a população de 60 anos ou mais corresponde a 55%. Então, nós temos no estado de Santa Catarina o maior número da população como população feminina. É importante também que a gente observe que a população do estado, ela está vivendo mais. No estado, nós temos uma pirâmide populacional que, se vocês observarem, a partir de 44 anos, as mulheres vivem mais do que os homens no estado de Santa Catarina. Então, nós observando a esperança de vida ao nascer, que é quantos anos uma mulher que nasce em Santa Catarina tem a expectativa de viver, nós já atingimos em 2014 a expectativa de 81,8 anos para as mulheres nascidas em Santa Catarina. Então, nós temos uma expectativa de vida de, nascendo no estado, viver mais de 80 anos. Isso é importante porque a nossa vida decorre dos hábitos saudáveis ou não de vida que nós temos nesse período. Então, viver até 81 anos é decorrente de várias ações, entre elas
as ações de vida saudável que nós temos que implementar a partir dos 10 anos de idade, então a partir de criança, para que a gente consiga alcançar a nossa expectativa de mais de 80 anos. E se vocês olharem, a população masculina, a expectativa de vida é de 75,1 anos em 2014, que é o último dado que temos informação. Então, no estado, as mulheres são em maior número na população e vivem mais do que os homens. Com relação à expectativa de número de filhos por mulher, por casal no estado, nós temos observado no estado de Santa Catarina a redução do número de filhos por casal. Quando um casal tem menos de 2 filhos, significa que a população vai começar a diminuir, porque morrendo o pai e a mãe, não ficam 2 filhos no seu lugar. Então, nós no estado de Santa Catarina, já em 2012, cada casal tinha expectativa de ter 1,63 filhos, isso fazendo uma média. Significa que no estado, as famílias, de um modo geral, têm menos filhos do que tinham antigamente. Quando nós olhamos as causas de morte das mulheres, pensando então nas ações que são necessárias para que se reduzam essas mortes, se vocês observarem nas mulheres de 10 a 19 anos, a principal causa de morte, que corresponde a 50% das mortes ocorridas em mulheres de 10 a 19 anos, está relacionada a acidentes, homicídios e suicídios. Então, a violência tem matado jovens adolescentes de 10 a 19 anos no estado de Santa Catarina e tem sido uma importante causa, com 50% das mortes nessa faixa etária tendo essa razão. A segunda causa são os tumores, os cânceres, que têm matado em torno de 13% das adolescentes, então, de 10 a 19 anos no estado de Santa Catarina. Se nós formos olhar as mulheres de 20 a 49 anos, se muda um pouquinho, inverte o percentual. Os tumores, os cânceres, são a primeira causa de morte. 30% das mulheres de 20 a 49 anos morrem por câncer. E as causas externas, que são os acidentes, homicídios e suicídios, passam para o segundo lugar, em torno de 20% das causas de morte nessa faixa etária. Então, é importante destacar que os acidentes, violências, têm levado à morte jovens no estado de Santa Catarina, mulheres de 10 a 19 anos como a primeira causa e a segunda causa nas mulheres de 20 a 49 anos. E os tumores têm representado, então, a segunda causa nas mulheres de 10 a 19 anos e a segunda causa nas mulheres de 20 a 49 anos. Por que nós enfatizamos isso? São causas evitáveis. Os acidentes e violências dependem de ação intersetorial, mas ações que podem modificar os ambientes, tornando os ambientes mais saudáveis e com menos violência. E as neoplasias, as questões de diagnóstico precoce, de acesso a tratamento, que podem também reduzir esse número de morte. Com relação às mulheres com 50 anos ou mais, esse perfil se modifica um pouco. As mulheres que têm essa idade, elas morrem em primeiro lugar, 34,4%, por doenças do aparelho circulatório. Então, nessa situação estão as hipertensões que levam à morte, os infartos, o infarto agudo do miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais, que são conhecidos como derrame, que são doenças que decorrem também muito de doenças que vêm sendo tratadas ao longo da vida, agravam e levam à morte. Então, as doenças crônicas, como a hipertensão, a diabetes, a obesidade, precisam ser controladas para que menos mulheres morram nessa faixa etária. E, em segundo lugar, esse grupo de mulheres também morre por câncer. Então, 21,7% das mulheres com 50 anos ou mais morrem por câncer no estado de Santa Catarina. Quais são os cânceres que mais matam as mulheres? É importante que a gente observe também como que isso se comporta dentro do estado de Santa Catarina, nas diferentes 16 regiões do estado. O câncer de mama é o que mais mata as mulheres em todo o Brasil, e no estado de Santa Catarina não é diferente. Só que nós podemos observar que algumas regiões do estado têm uma taxa de mortalidade por câncer de mama maior que outras regiões.
Então, se vocês olharem, eu marquei inclusive em vermelho, a Serra Catarinense, o Planalto Norte, a região de Laguna, a região da Grande Florianópolis, a região do Alto Uruguai Catarinense, tem um número maior de mulheres que morrem, em cada 100 mil mulheres que moram nessa região, por câncer de mama. Aí tem vários aspectos que precisam ser considerados. Pode ser que nessas regiões tenham maior acesso, melhor diagnóstico, mas também fica o alerta para a maior possibilidade de incidência maior também nessa região. É difícil fazer uma análise mais apurada, mas é importante que essas regiões identifiquem como que está o acesso a diagnóstico precoce e tratamento e como que está o acompanhamento das mulheres para o diagnóstico precoce e o tratamento que não conduza ao óbito nessas regiões, em todo o estado e em especial nessas regiões que têm morrido mais mulheres. Com relação à mamografia, que é o exame de rastreamento utilizado nas mulheres de 50 a 69 anos para diagnóstico precoce do câncer de mama, o que nós podemos analisar? A população no estado de 50 a 69 anos, feminina, é de 552 mil mulheres e 350, né? Quando nós vamos olhar o número de exames, claro que esses exames aqui estão colocados, os exames SUS, pode ser, não estão incluídos aqui os convênios e particulares, porque quando nós trabalhamos a política pública, nós olhamos o acesso ao Sistema Único de Saúde, nós podemos observar que em 2014, 185 mil mulheres realizaram exames pelo SUS de mamografia nessa faixa etária, de 50 a 69 anos. Considerando que o protocolo do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e do Ministério da Saúde, preconiza que cada mulher realize um exame de mamografia a cada 2 anos, quando ela está na faixa de 50 a 69 anos de idade, nós podemos observar que nós temos ainda pouco acesso para a mamografia pelo SUS no estado de Santa Catarina. E esse é um exame que precisa ter acesso para que as mulheres façam um diagnóstico precoce e consigam o tratamento para o câncer e não venham a óbito. Com relação a outro câncer que atinge as mulheres e que nós temos a oportunidade de diagnóstico precoce na rede básica de saúde, nas unidades básicas de saúde, que o estado de Santa Catarina tem pelo SUS mais de 80% de cobertura de população nos municípios, nós podemos observar que a taxa de mortalidade, então, de mulheres que morrem por câncer de colo uterino nas regiões do estado de Santa Catarina também se diferenciam. A Serra Catarinense tem uma taxa de mortalidade maior do que as outras regiões do estado de Santa Catarina. O câncer de colo de útero é um câncer que ele evolui muito lentamente e é um câncer que o diagnóstico é realizado a partir da coleta do exame citopatológico, que é conhecido como exame de preventivo do câncer de colo uterino. Esse exame é realizado na rede básica de saúde e é preconizado que uma mulher que realize exames e tenha 2 anos exames com resultado normal, possa coletar novamente no 3º ano. Então, não necessariamente a mulher precisa todo ano coletar. Ela tendo 2 exames normais, o protocolo do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer preconiza que ela em 3 anos colete novamente o exame. Com relação a esse exame, quando nós pegamos os dados do SUS no estado de Santa Catarina, o que nós observamos? A população de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, que seria a que deveria coletar o exame de preventivo de câncer de colo uterino, é de 1.700.000 mulheres. Quando nós olhamos nos anos, e em especial 2014, que é o último ano que nós temos a informação, 302 mil mulheres coletaram o exame citopatológico, que é o preventivo de câncer de colo uterino, nesse ano. O que nós observamos? Também um número bastante abaixo do que o preconizado para este exame com relação, quando comparamos, as mulheres na faixa etária que teriam necessidade de realizar esse exame. Então, é mais um alerta para a necessidade de se ampliar
o acesso das mulheres às oportunidades de coleta do exame citopatológico como um exame de rastreamento nessa faixa etária, 25 a 64 anos, para diagnóstico e tratamento das lesões precursoras e diminuir o óbito evitável, então, por diagnóstico precoce de mulheres por câncer de colo uterino no estado de Santa Catarina. Quando nós falamos em câncer, o Instituto Nacional do Câncer divulga a estimativa de novos casos na população do estado de Santa Catarina. E chama atenção o câncer de mama, que é esperado que 2.562 mulheres no ano sejam identificadas, tenham câncer de mama no estado de Santa Catarina. Então, 25% de todos os cânceres que vão atingir as mulheres num ano no estado de Santa Catarina são câncer de mama. Então, é importante que a gente desenvolva ações de diagnóstico precoce, de acesso para identificação e tratamento e redução de morte de mulheres por essa causa no estado de Santa Catarina. Outro aspecto importante na atenção à saúde das mulheres é a atenção às mulheres em situação de violência. E nós chamamos a atenção para a violência sexual, considerando que é a mais cruel violência que as mulheres podem sofrer em todo o mundo, e no estado de Santa Catarina acontece de acordo com as notificações dos serviços de saúde informam. Nós temos predominantemente mulheres sofrendo esta violência. De todas as violências que foram notificadas, isso quer dizer que a pessoa, a mulher que sofreu violência, procurou o serviço de saúde para atendimento e o profissional de saúde informou num sistema que nós temos de vigilância, de notificação desta violência, 2.776 mulheres procuraram o serviço de saúde e foram notificadas de 2008 a 2013. Esse número chama atenção também pelo baixo número quando comparamos com outros sistemas de informação, que mais adiante nós vamos comparar, como por exemplo da segurança pública. O que nos mostra isso? Predominantemente quem sofre violência sexual no estado de Santa Catarina, e não é diferente no Brasil, são mulheres. E essas mulheres não procuram, em primeiro lugar, os serviços de saúde. Isso é importante porque uma mulher que sofre violência sexual e vai procurar o serviço de saúde nas primeiras 72 horas após essa violência, ela tem a chance de minimizar os danos, recebendo medicação para HIV, para as outras doenças sexualmente transmissíveis e para evitar uma gravidez não desejada. Então é importante que os serviços de saúde estejam abertos e atendam mulheres em situação de violência, em especial a violência sexual, que nós podemos reduzir os danos. É agravante nessa situação a idade das mulheres que sofrem violência sexual. O maior número de violência sexual que os serviços de saúde identificam e notificam são de meninas de 10 a 14 anos de idade. E essas violências predominantemente acontecem nas residências, nos domicílios e por pessoas do sexo masculino conhecidas, muitas vezes familiares, pais, padrastos, amigos, irmãos, parentes dessas meninas. Então é importante que ações no sentido de reduzir esta violência também façam parte das ações de saúde e ações intersetoriais de atenção à saúde às meninas e mulheres no estado de Santa Catarina. As informações que nós temos com relação à violência chamam atenção aos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que são os dados da segurança pública. O estado de Santa Catarina tem uma rede de delegacias especiais de proteção à mulher, criança, adolescente e idoso. Acreditamos que isso tem tem oportunizado as mulheres a procurar a segurança pública quando sofrem violência. Então, com relação à violência sexual, o estado de Santa Catarina é o 5º estado do Brasil em números de notificação a delegacias de polícia deste agravo, desta violência. Em 2013, 45,3 estupros foram notificados às delegacias de polícia em cada 100 mil habitantes do estado de Santa Catarina. Em 2014, 42,8 estupros por cada 100 mil habitantes.
é maior do que no Brasil, porque no Brasil, em 2013, nós tivemos 25,4 estupros por cada 100 mil habitantes e em 2014, 23,5 por cada 100 mil habitantes. O alerta que fica é de que existe violência sexual no estado de Santa Catarina, predominantemente em mulheres, mulheres jovens, e a saúde tem que ter um olhar para esta violência e para a atenção a essas mulheres e para atuar intersetorialmente no enfrentamento desta questão. A violência contra a mulher é considerada uma violência de gênero e a mulher tem direito a uma vida sem violência. Esse é um princípio que nós precisamos discutir e precisamos implementar ações e tirar diretrizes para que o serviço de saúde atue no enfrentamento dessa situação. Com relação às infecções sexualmente transmissíveis, nós vamos trazer alguns dados, inicialmente começando pela AIDS. O que é importante considerar para o estado de Santa Catarina? A detecção de casos de AIDS em Santa Catarina é maior que o Brasil. Enquanto a detecção no Brasil é de 19,1, em Santa Catarina é 31,9. Temos várias ações implementadas, serviços de saúde atuando, implementação de testes rápidos para diagnóstico rápido, ampliação da porta de acesso para diagnóstico, mas nós temos uma mortalidade maior do que o Brasil. Então, enquanto a mortalidade do Brasil é de 6, a nossa no estado é de 8,5. O que significa isso? Nós estamos identificando, mas o acesso ao tratamento não está sendo suficiente para que as pessoas tenham uma menor mortalidade. Então, nós precisamos trabalhar com relação ao tratamento dessas pessoas que são identificadas com HIV positivo, para que elas tenham uma qualidade de vida melhor a partir do diagnóstico da doença. Com relação ao panorama da epidemia de AIDS em Santa Catarina, de 1984 a 2016, nós já temos identificados 43.101 casos de AIDS no estado de Santa Catarina. E chama a atenção que só em 2015 foram identificados 2.175 casos. Com relação às gestantes, em 2015 nós tivemos identificados 5,6 casos por cada 100 mil crianças que nasceram vivos no estado de Santa Catarina, muito maior do que no Brasil, que foram identificados 2,7 casos de HIV positivos em gestantes para cada 1.000 nascidos vivos. A taxa de incidência de AIDS em crianças menor de 5 anos, que significa, nesse caso, de que foi transmitida pela mãe, em 2015, em Santa Catarina, 3,6 crianças de cada 100 mil que nasceram, tiveram o desenvolvimento de AIDS até os 5 anos de idade. Essa taxa também é maior que o Brasil, que no Brasil é de 2,5 crianças para cada 100 mil nascidos vivos. Dos 100 municípios do Brasil que têm as maiores taxas de AIDS do Brasil, no ano de 2016, 10 estão em Santa Catarina. Então, chamamos a atenção para esses municípios que são Florianópolis, Brusque, Itajaí, Lages, Palhoça, Balneário Camboriú, São José, Joinville, Criciúma e Chapecó. Nós já temos, de 85 até 2015, mais de 10 mil óbitos por AIDS em Santa Catarina. E a nossa taxa de mortalidade, como eu já falei antes, é de 8,5 óbitos por cada 100 mil habitantes no ano de 2015. Nós só estamos atrás do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Então, nós somos o terceiro estado em que a taxa de mortalidade é maior do Brasil. Só em 2015, nós tivemos 585 óbitos no estado de Santa Catarina por AIDS. Outra doença infecciosa sexualmente transmissível que preocupa em Santa Catarina é a sífilis. Os casos de sífilis adquirida, transmitida por relação sexual, estão crescendo muito no estado. Nós tivemos de 2005 a 2016 mais de 25 mil casos de sífilis notificados nos serviços de saúde. Só em 2016 nós tivemos mais de 8 mil casos.
A taxa de detecção de sífilis em gestante, em 2015, foi de cada 1.000 gestantes, 13,2 tinham sífilis. Isso quer dizer 1.235 casos de sífilis identificados em gestantes em 2015. A taxa de incidência de sífilis congênita, que é a criança nascer de sífilis porque a mãe tinha na gravidez e não foi tratada ou não foi diagnosticada e tratada, foi de 4,9 crianças para cada 1.000 nascidos vivos. Então, isso é muito grave. Uma criança que nasce com sífilis congênita pode ter sérias lesões, pode vir a óbito. Nós tivemos em Santa Catarina 6,8% dos abortos e natimortos, que são crianças nascidas mortas em 2015, por abortos e natimortos relacionados à sífilis congênita. Então, essa é uma situação muito grave, que nós precisamos ter um olhar especial quando nós discutimos a saúde das mulheres em Santa Catarina. Os casos notificados de sífilis congênita chamam a atenção porque muitas dessas mulheres fizeram o pré-natal. Quando nós olhamos o total de casos de sífilis congênitas informados pelo Serviço de Saúde, nós podemos observar, está marcado em vermelho para vocês observarem, que 82,4% dessas gestantes fizeram pré-natal na rede pública de saúde e na rede privada também, porque esses dados são de todos os nascimentos. Então é importante que nós possamos estar discutindo a qualidade da atenção ao pré-natal no estado de Santa Catarina. E essa qualidade tem que ser vista para todos os nascimentos, porque nós estamos, apesar de ter boa cobertura de pré-natal, nós ainda temos casos de criança nascendo com sífilis no estado de Santa Catarina. Com relação às mães que têm filhos que engravidam adolescentes, também temos preocupação. No estado de Santa Catarina, algumas regiões chamam a atenção por ter um percentual maior de mães na idade de 10 a 19 anos, então menores de 20 anos, que é a gravidez na adolescência. As regiões de Xanxerê, Serra Catarinense e Alto Vale do Rio do Peixe têm um percentual maior que o estado de gravidez na adolescência. Então, essa é uma situação que chama atenção para o acesso à informação das jovens, dos adolescentes, para a saúde sexual e reprodutiva e para o planejamento sexual e reprodutivo, para que as gravidezes sejam desejadas e planejadas, para que não tenhamos problemas com essas gravidezes e que o número de gravidezes nessa população de 10 a 19 anos, então, não seja tão expressivo. Outra preocupação que nós temos no estado e que Santa Catarina e o Brasil têm chamado muita atenção é o número de nascimentos por partos cesáreos, que são os partos cirúrgicos. A Organização Mundial da Saúde preconiza 15% dos partos por cesariana. Para vocês terem uma ideia, Santa Catarina tem mais de 50% dos partos nascidos por cesariana. Esses partos que estão colocados aqui são todos os nascimentos, da rede SUS, dos convênios e dos particulares. Quando nós olhamos para as regiões do estado, chama atenção a região do Alto Uruguai Catarinense, em que 75,8% dos nascimentos no ano de 2015 foram por partos cirúrgicos. E o menor número, então, a Serra Catarinense, 49,3% dos partos por cirurgia por cesariana. A rede cegonha está implantada em todo o estado de Santa Catarina. E essa rede chama atenção para a discussão do protagonismo da mulher, do direito da mulher às melhores práticas de atenção ao parto e nascimento, do pré-natal planejado, da discussão de um plano de parto que a mulher, com a equipe de saúde, fazer um planejamento para o que é melhor para a sua saúde e que ela tenha acesso a esse melhor atendimento. Então, nós precisamos no estado discutir a rede de atenção ao parto, discutir os locais em que esse parto está acontecendo, para que nós tenhamos o atendimento de acordo com as melhores evidências científicas. E o número de partos por cesariana que o estado tem apresentado demonstra que as ações que estão sendo realizadas na atenção ao parto não estão de acordo com as evidências científicas de atenção ao parto que
priorizam a saúde da mulher. Então, esse é um aspecto que precisa ser discutido na saúde das mulheres do estado em Santa Catarina. Com relação ao óbito das mulheres relacionadas à gravidez, nós temos no estado um número mais ou menos constante de mortes relacionadas à gestação e ao parto. Chama atenção a região da Foz do Itajaí, do Médio Vale e da região Nordeste, que tem tido ao longo dos anos um maior número de mortes por causas ligadas à gestação e ao parto. Essas causas no estado, elas estão relacionadas ao parto, a causas diretas, então obstétricas, à gestação e ao parto, e elas têm sido causadas por problemas hipertensivos da gestação, então eclâmpsia, pré-eclâmpsia, por infecção puerperal e por hemorragia pós-parto. Essas causas são evitáveis. Então nós temos mortes de mulheres relacionadas à gestação no estado de Santa Catarina e relacionadas ao parto, e essas mortes são evitáveis. 90% ou mais dessas mortes não precisariam acontecer se a atenção ao pré-natal e ao parto fossem realizadas de acordo com as melhores evidências científicas e aos protocolos do Ministério da Saúde, que hoje estão disponíveis para todos os serviços. Então é um alerta para a saúde das mulheres também relacionadas à atenção à gestação e ao parto. Outro aspecto que nós precisamos considerar e que a conferência chama atenção é a questão da saúde ambiental. Nós vamos trazer um aspecto para a discussão que são os focos do Aedes aegypti, que nós precisamos discutir, porque o Estado tem ao longo dos anos, apesar das ações desenvolvidas, aumentado os focos de mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, então, transmissor da dengue, da zika vírus, da febre do zika vírus e da febre chikungunya. De 2010 para 2015, vocês podem observar no mapa como aumentou sensivelmente o número de focos do mosquito no estado de Santa Catarina. Então, nós precisamos desenvolver ações na saúde ambiental intersetorialmente para que esses focos sejam reduzidos e a gente diminua então as condições para a transmissão dessas três doenças que têm graves consequências para a saúde de toda a população, em especial para as mulheres e as mulheres gestantes, que podem levar então aos casos de nascimento de crianças com microcefalia e outros agravos relacionados a essas três doenças. Por fim, então, eu quero enfatizar os desafios da integralidade a partir das vulnerabilidades para a saúde das mulheres em Santa Catarina. Nós temos que lembrar, na discussão das diretrizes, a importância da atenção à saúde das mulheres nos diferentes ciclos de vida, considerando as questões de gênero, raça e etnia, que existem diferenças no estado de Santa Catarina e nas diferentes regiões. Temos que lembrar também a atenção à saúde das mulheres em situação de privação de liberdade. Lembrando que essas mulheres, a maioria delas no estado, está nessa situação por situação do tráfico, por envolvimento com o tráfico, e nós precisamos olhar para elas porque muitas delas, além de estarem em situação de privação de liberdade, estão grávidas nessa situação. São afastadas de seus filhos e precisam de um olhar especial da saúde para esse cuidado. Precisamos olhar para as mulheres em situação de rua, as mulheres usuárias de crack, de drogas, as mulheres em situação de doença mental, as mulheres indígenas que moram no estado, as mulheres negras que têm doenças específicas relacionadas à condição de ser mulher negra, as mulheres trabalhadoras. Nós temos mulheres trabalhadoras da agricultura, as mulheres trabalhadoras da indústria, as mulheres trabalhadoras do comércio e serviços, as mulheres portadoras de deficiências e as mulheres todas com as suas singularidades e vulnerabilidades. O nosso desafio é esse olhar diferenciado para essas vulnerabilidades e singularidades das mulheres, ampliar o acesso com qualidade nos serviços de saúde. Os eixos propostos para a discussão e construção de propostas que o documento norteador da conferência nos traz para a implementação
da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres são 4. Então, são 4 eixos para que sejam construídas propostas na conferência. O primeiro eixo é o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e saúde das mulheres. O segundo eixo, o mundo do trabalho e suas consequências na vida e saúde das mulheres. O terceiro eixo, vulnerabilidades e equidade na vida e saúde das mulheres. E o quarto eixo, políticas públicas para as mulheres e a participação social. Nós destacamos algumas perguntas que estão no documento norteador que nós entendemos ser importantes para o contexto do Estado de Santa Catarina. O documento contém mais perguntas e cada conferência pode escolher se opta por essas ou se elege outra que está no documento norteador. É importante que cada eixo traga algumas propostas da região de saúde que podem ser no nível municipal, estadual ou nacional. E o que vem para a conferência estadual são as propostas estaduais e as propostas federais, no nível nacional. As propostas municipais devem ficar no documento, no relatório da conferência e ser apresentadas, então, para o município. Com relação ao primeiro eixo de discussão, o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e saúde das mulheres, nós elencamos 3 questões para discussão. A primeira, qual o impacto do modelo de desenvolvimento econômico na saúde das mulheres? Pensando no modelo de desenvolvimento econômico e na questão da saúde também da mulher trabalhadora. Qual a situação da água potável e do saneamento básico na sua região e qual o impacto da saúde das mulheres? A questão dos agrotóxicos, qual o impacto, considerando Santa Catarina como um estado, então, com muita produção na área da agricultura? E a terceira questão, como atacar na raiz o problema das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Quais os principais impactos na saúde das mulheres? Nós consideramos que essas 3 questões elencadas no documento norteador são importantes para discutir a saúde das mulheres em Santa Catarina. Com relação ao segundo eixo de discussão, que também vocês vão ter que retirar propostas, o mundo do trabalho e suas consequências na vida e saúde das mulheres, nós elencamos 2 questões para discussão e aprofundamento. A primeira, como os serviços de saúde podem contribuir para reduzir o adoecimento relacionado ao trabalho, que afeta a vida e a saúde das mulheres, pensando em todas as doenças relacionadas ao trabalho, todas as lesões por esforço repetitivo, que no estado de Santa Catarina nós temos em grande número, e no Brasil também. Que políticas públicas podem ser criadas e implementadas que garantam às mulheres melhores condições de vida e de trabalho? O terceiro eixo, vulnerabilidade e equidade na vida e na saúde das mulheres, nós elencamos 2 questões para a discussão. Primeiro, como garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, considerando a autonomia das mulheres e a sua diversidade. A segunda questão, o que falta na sua região para o efetivo cumprimento da legislação vigente na rede de atenção às mulheres em situação de violência, na rede cegonha e no atendimento aos 60 dias dos casos de câncer. Esse atendimento nos 60 dias no caso de câncer seria o acesso do diagnóstico de câncer para uma mulher e o acesso ao tratamento na rede pública de saúde, que é a lei dos 60 dias. O eixo Políticas Públicas para Mulheres e Participação Social, nós elencamos 2 questões para discussão. Que estratégias podem ser desenvolvidas para promover a inclusão nos espaços dos conselhos de saúde de representações femininas que buscam o enfrentamento das iniquidades em saúde? E a segunda questão, como fortalecer as instâncias do controle social e garantir o caráter deliberativo dos conselhos de saúde, ampliando os canais de interação com as usuárias, com garantia de transparência e participação cidadã. Essas questões estão no documento norteador e são propostas pelo Conselho Nacional de Saúde para discussão em todas as conferências municipais
regionais ou macro-regionais, estadual, para a implementação de propostas, então, para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Fica aqui o convite para que a discussão seja aprofundada para a construção de propostas catarinenses para a implementação dessa política de atenção integral à saúde das mulheres, para que o olhar do Estado das mulheres de Santa Catarina esteja contemplada nas propostas que serão levadas, então, do Estado para a Conferência Nacional de Política de Saúde das Mulheres. Muito obrigada a todas pela participação.